Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha só, pessoal, vamos retomar agora nosso estudo aqui na primeira parte do capítulo 4 da unidade 3. Lembrando que estamos aqui com o livro Buriti mais História para o quinto ano. No capítulo 4, nós vamos estudar um pouco sobre as atividades econômicas e a tecnologia na antiguidade, que começa na página 96 e vai até a página 102. Vamos em frente com o nosso estudo? Então, só para finalizar aqui mesmo, capítulo 4, 96, aqui está a página 104, mas é na 102 que termina. E o livro Buriti mais História para o quinto ano. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo. Bom, o capítulo 4 da unidade 3 vai falar um pouco sobre as atividades econômicas e sobre a tecnologia na antiguidade. Nós entendemos aqui atividades econômicas através aqui desses dois verbos aqui, ó, gerar e circular riquezas. Então, quando nós pensamos em atividades econômicas, nós pensamos em gerar riquezas, gerar dinheiro, fazer com que as riquezas circulem. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a agricultura, a criação de animais, o comércio e sobre a irrigação. Na parte da tecnologia nós vamos falar sobre a irrigação e das atividades econômicas vamos falar um pouco sobre esses três elementos aqui, tudo bem? Isso na primeira parte. Na segunda parte nós vamos abordar um outro assunto. Olha só, pessoal, se você ainda não viu o vídeo do capítulo 3, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo do capítulo 3. Então vamos iniciar agora o capítulo 4. Capítulo 4 fala sobre as atividades econômicas e a tecnologia. Então vou ler aqui um pouquinho para vocês, ó. A agricultura era uma das atividades mais importantes em diversas sociedades antigas. Na Mesopotâmia e no Egito, a presença de rios favorecia essa atividade econômica. Então nós já estudamos em outros vídeos, em outros capítulos, nós já estudamos a importância da agricultura para a formação das cidades, para a formação das aldeias, para a formação dos impérios, e tudo o que estava associado à agricultura, que foi a partir da agricultura que foi possível estocar alimentos, as populações cresceram, começou a surgir o comércio. Então a agricultura tem um papel fundamental, importante, na atividade econômica das sociedades antigas. E aqui o texto está falando especificamente sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito. E o texto está trazendo para nós aqui, ó, que o rio favorecia essa atividade econômica. Favorecia por dois motivos. Através do rio é que se tirava a água para fazer as irrigações, para plantar os alimentos. Através da água é que se alimentava os animais, né? Dava água às criações para elas não morrer de sede. E também através dos rios era possível fazer a navegação, fazer o comércio. Então, a importância dos rios no Egito e na Mesopotâmia era muito grande, porque toda a vida girava em torno do rio. Então, o texto está trazendo aqui para nós um pouco dessas informações, que as populações do Egito e da Mesopotâmia, elas precisavam aproveitar a cheia do rio, aproveitar a época da cheia do rio para poder fazer as técnicas de irrigação, para então plantar linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada, legumes e hortaliças. Tudo isso era plantado graças à água dos rios, graças à água das cheias dos rios, da irrigação. Eles também atuavam aqui na criação de animais, no artesanato,
O texto traz também algumas profissões que eram comuns nessa época, como os vaqueiros, os carroceiros e os pastores. Vou ler mais um pouquinho aqui do livro, só para a gente gravar bem isso. Na Mesopotâmia, a agricultura era a base da economia. As cheias do rio Tigre e Eufrates tinham de ser bem aproveitadas para a atividade agrícola. Eles cultivavam linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada e legumes. Além da agricultura, as pessoas também se dedicavam à criação de gado e ao artesanato. A população mais pobre prestava serviços como vaqueiros, carroceiros e pastores. Então, vocês vão ver nos próximos slides a importância da agricultura e da irrigação na geração de riquezas, na produção econômica dessa região. Vamos em frente então com o nosso slide. Olha aqui, está falando aqui, que no Egito a vida cotidiana girava em torno do rio Nilo. Então, toda a vida, toda a economia, toda a cidade, todas as pessoas, elas viviam em torno do rio Nilo. Era o local mais importante. Por quê? Porque as cheias periódicas determinavam o trabalho dos camponeses. Então, todas as pessoas que viviam naquela região ficavam esperando a cheia do rio para poder trabalhar, para poder plantar, para poder irrigar as suas plantações. E quando a cheia acabava, essas pessoas já começavam a se preparar para a cheia do próximo ano. Então eles viviam em torno ali do rio Nilo, da cheia do rio Nilo. Aqui está falando as coisas que eles plantavam, que eu já li para vocês. Eles também faziam criação de animais, porcos, bois, carneiros, gansos e patos. E também eles plantavam o papiro, está aqui no cantinho, papiro, que era uma planta utilizada para fazer uma espécie de papel. Não exatamente igual ao papel que nós usamos hoje, mas um papel um pouco diferente, feito dessa planta chamada papiro. Então eles se organizavam todos em torno da cheia do rio. Aqui tem uma imagem aqui mostrando um pouco sobre a agricultura do Antigo Egito, né? Como eles faziam, como eles preparavam a terra, como eles lançavam as sementes, como eles faziam os canais de irrigação. Então vocês vão ver aí que tudo gira em torno dessa cheia do rio. E agora eu fiz aqui um slide tentando explicar um pouquinho melhor como que era essa cheia do rio, como que era a técnica, a tecnologia da irrigação e essa geração de riqueza através da agricultura. Então vamos imaginar que aqui estava o rio, certo? O rio normal. Em determinada época do ano, começava a chover mais, né? Não exatamente no Egito, mas na cabeceira do rio. Então, chover. O que acontece com esse rio aqui? Ele vai transbordar. Ele vai transbordar para essa região aqui, Ele vai alagar. Igual acontece aqui na nossa cidade quando o rio enche. Bom, quando o rio enche e alaga essa região aqui, o rio traz junto consigo sedimentos, né? Restos de folha, restos de animais. E esses restos de matéria orgânica se depositam nessa região aqui, tornando essa área aqui, uma área muito fértil, muito boa para fazer as plantações. Bom, depois de algum tempo que os egípcios perceberam que todo ano tinha essa cheia no rio, o que eles começaram a construir? Canais de irrigação. Então, eram sulcos na terra feito com pedras, onde essa água aqui do rio que transbordava, ela corria por esse canal aqui, chegando até esse outro lado aqui, Então imagina essa água vindo por essa região aqui, passando por esses canais, atravessando, né?
e chegando ao outro lado, que tinha uma terra preparada também para receber a plantação. Então essa área aqui ficava sendo irrigada por essa água aqui que vem dos canais de irrigação. E com isso eles otimizavam a plantação, eles conseguiam plantar mais, irrigar mais, né? Então é uma maneira de mostrar para vocês como eles aproveitavam lá as águas do rio para fazer essa irrigação, para plantar, para cuidar dos animais. Então todos os anos eles esperavam essa cheia do rio, eles se preparavam. E quando o rio abaixava, o que eles faziam? Construíam mais canais, preparavam a terra, faziam as colheitas. Por quê? Porque no outro ano ia acontecer isso de novo. O rio ia encher novamente, e eles então já estavam preparados com seus canais de irrigação para utilizar essa água da melhor forma possível na sua agricultura, né? Então está aqui a utilização dos canais de irrigação. Eu coloquei para vocês aqui no próximo slide 2 exemplos atuais, não é do Egito, é do atualmente. No Brasil, nós temos aqui a transposição do Rio São Francisco, que aconteceu esse ano. Se vocês viram, lá passou no jornal a transposição desse rio. O que eles fizeram? Eles pegaram a água de um rio, né, Rio São Francisco, e canalizaram ela por toda uma parte do território brasileiro. Então vocês percebam aqui nessa imagem que é uma região que tem pouca água. Tinha pouca água. Agora com esse canal aqui, né, essa transposição do São Francisco, os engenheiros conseguiram levar a água para o semiárido brasileiro. Bom, por que eles levaram essa água para o semiárido? Para as pessoas que vivem nessa região conseguirem fazer suas plantações, cultivar alimentos, criar animais. Então, aqui é só para complementar o entendimento de como você gera riqueza a partir da agricultura. A partir da água chegando no semiárido, você consegue gerar riqueza, porque os agricultores vão poder fazer plantações e cuidar dos seus animais, gerando assim riqueza, gerando leite, gerando comida. Ou seja, essa região aqui ela vai se desenvolver, ela vai gerar riquezas a partir da transposição do rio. Foi isso que aconteceu lá no Egito. E eu trouxe para vocês aqui também uma fotografia da técnica de irrigação e agricultura que tem lá em Israel. Se vocês observar, essa região aqui é o deserto. É o deserto lá de Israel. O que eles conseguem fazer lá em Israel? Eles conseguem pegar a água de uma região, levar até o deserto e fazer a irrigação. Então, todos esses círculos que vocês estão vendo aqui, são plantações. São plantações no deserto. Mas como assim plantação no deserto? Exatamente. Eles levam a águas do rio ou de técnicas de dessalinização, águas que eles retiram do mar, e levam até o deserto e conseguem lá no deserto fazer essas plantações. Então, aqui é só para complementar a ideia do que acontecia lá na Mesopotâmia e no Egito. Eles retiravam a água dos rios para fazer a irrigação e assim poder plantar alimentos, plantar comida e colher esses alimentos e assim gerar riqueza, gerar alimentos e produtos que poderiam ser comercializados. Então aqui é só para complementar a explicação. Tudo bem? Vamos em frente? Para não ficar tão grande esse vídeo, eu resolvi dividi-lo em algumas partes. Então eu estou finalizando por aqui a primeira parte. Quero deixar 3 recadinhos finais. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros alunos. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!